Ideias que colam. Capítulo 1. Simplicidade. Cada passo de um soldado do exército norte-americano é precedido de enorme planejamento, que pode ser remontado a uma ordem original do presidente dos Estados Unidos. O presidente ordena que o comitê dos chefes do Estado-Maior cumpra um objetivo. Então, esse comitê define os parâmetros da operação. Assim, as ordens e os planos começam a surgir em cascata, de generais para coronéis, de coronéis para capitães. Os planos são bem abrangentes, especificando o esquema de manobras e o conceito de disparos, o que cada unidade fará, que equipamentos utilizará, como ela substituirá munições e assim por diante. As ordens são como bolas de neve acumuladas até apresentarem especificidade suficiente para orientar as ações de cada soldado em momentos específicos. O Exército investe muita energia em seu planejamento e seus processos vêm sendo aperfeiçoados há muitos anos. O sistema é uma maravilha em termos de comunicação. Há apenas um inconveniente: os planos costumam se mostrar inúteis. Segundo o Coronel Tom, chefe da Divisão de Ciências Comportamentais de West Point, a expressão trivial que sempre utilizamos é: nenhum plano sobrevive ao contato com o inimigo. Você pode começar tentando combater seu plano, mas o inimigo recebe um voto. Coisas imprevisíveis acontecem. O tempo muda, o principal patrimônio é destruído, o inimigo responde de forma inesperada. Muitos exércitos fracassam porque se concentram na criação de um plano, que se torna inútil 10 minutos após iniciada a batalha. O desafio do exército é escrever instruções para um amigo jogar xadrez em seu nome. Você conhece bem as regras do jogo e talvez saiba muito sobre seu amigo e o adversário. Mas, se tentar escrever as instruções passo a passo, não conseguirá. Você só consegue prever alguns movimentos sobre o tabuleiro. A primeira vez que o adversário fizer um movimento inesperado, seu amigo esquecerá os planos cuidadosamente traçados por você e confiará em seus instintos. O Coronel Tom diz: com o tempo, passamos a compreender cada vez melhor o que leva as pessoas ao sucesso em operações complexas. Ele acredita que planos são úteis, no sentido de que são a prova de que houve planejamento. O processo de planejamento força as pessoas a pensar nas questões certas, mas, em relação aos planos em si, Tom diz, eles simplesmente não funcionam no campo de batalha. Então, na década de 1980, o Exército adaptou seu processo de planejamento, inventando um conceito denominado intenção de comando. A intenção de comando é uma declaração aberta e clara que aparece no início de cada ordem, especificando o propósito, a intenção do plano e o estado final desejado para uma operação. Em níveis superiores do Exército, a intenção de comando pode ser relativamente abstrata. Acabe com a vontade do inimigo na região sudeste. Em nível tático, para coronéis e capitães, ela é bem mais concreta. Minha intenção é que o 3º Batalhão vá para a montanha 4305, assim varreremos os inimigos daquela área, restando apenas alguns ineficazes. Então, poderemos proteger o flanco da 3ª Brigada quando eles atravessarem as fronteiras. A intenção de comando é cautelosa ao especificar detalhes para não correr o risco de ser considerada obsoleta em caso de eventos imprevisíveis. Tom afirma: você pode perder a capacidade de executar o plano original, mas nunca perder a responsabilidade pela execução da intenção. Ou seja, se houver apenas um soldado no 3º Batalhão da Montanha 4305, é aconselhável que ele faça alguma coisa para proteger o flanco da 3ª Brigada. A intenção de comando consegue alinhar o comportamento de soldados em todos os níveis, sem exigir instruções de seus líderes a cada jogada. Quando as pessoas conhecem o destino desejado, elas estão livres para improvisar, conforme necessário ao chegar lá. O Coronel Tom fornece um exemplo. Digamos que eu esteja comandando um batalhão de artilharia e diga: iremos ultrapassar os limites desta unidade de infantaria. Isso tem significado diferente para grupos diferentes. Os mecânicos sabem que precisarão de muito apoio para reparos nas estradas. Se, por exemplo, um tanque quebrar em uma ponte,
A operação inteira precisará ser interrompida. A artilharia sabe que será necessário fazer uma fogueira para gerar fumaça ou ter engenheiros para gerar fumaça na área onde o tanque quebrou, onde a unidade de infantaria avança. Assim, ela não será atingida ao se deslocar. Como comandante, eu poderia passar muito tempo enumerando cada tarefa específica, mas assim que as pessoas descobrem a intenção, elas começam a gerar suas próprias soluções. O Centro de Treinamento de Manobra de Combate, a unidade responsável pelas simulações militares, recomenda que oficiais busquem atingir a intenção do comando por meio destes dois questionamentos. Se não fizermos mais nada na missão de amanhã, deveremos? A coisa mais importante a fazer amanhã é? Nenhum plano sobrevive ao contato com o inimigo. Sem dúvida, esse princípio tem ressonância para pessoas sem experiência militar. Nenhum plano de venda sobrevive ao contato com o cliente. Nenhum plano de aula sobrevive ao contato com adolescentes. É difícil fazer com que ideias colhem em um ambiente caótico, imprevisível e barulhento. Para ser bem-sucedido, o primeiro passo é: seja simples. Mas ser simples aqui não significa vulgarizar ou utilizar sound beats. Você não precisa ser monossilábico para ser simples. O que queremos dizer com ser simples? Encontrar a essência da ideia. Encontrar a essência significa esmiuçar uma ideia até encontrar sua essência. Para chegar a ela, precisamos eliminar elementos supérfluos e superficiais. Mas essa é a parte fácil. A parte difícil é eliminar ideias que talvez sejam realmente importantes, mas não as mais importantes. A intenção do comando do Exército força seus oficiais a destacarem a meta mais importante de uma operação. O valor da intenção provém de sua singularidade. Você não pode ter 5 estrelas do norte, não pode ter 5 metas mais importantes e não pode ter 5 intenções de comando. Encontrar a essência é análogo a escrever as intenções do comando, já que você precisa descartar vários insights ótimos para permitir que o insight mais importante brilhe. O aviador francês e autor Anthony de Saint certa vez criou uma definição de elegância da engenharia. Um designer sabe que atingiu a perfeição não quando não há nada a acrescentar, mas quando não há nada a retirar. Um designer de ideias simples deve ter a mesma meta: saber o quanto pode ser exigido de uma ideia antes que ela comece a perder a sua essência. Na verdade, seguiremos nosso próprio conselho e revelaremos a essência deste livro. Como faremos isso? Há 2 etapas para fazer com que suas ideias colhem. A etapa 1 é encontrar a essência. A etapa 2 é converter a essência utilizando a lista de verificação de sucessos. Isso é tudo. Este capítulo se concentra na etapa 1 e o restante do livro aborda a etapa 2. O primeiro passo é revelar essas ideias a fim de explorar por que a companhia aérea de Southwest ignora deliberadamente as preferências de refeições apontadas pelos passageiros. Encontrando a essência na companhia aérea Southwest. Sabe-se que a Southwest é uma empresa bem-sucedida, mas há uma lacuna de desempenho surpreendente entre a Southwest e seus concorrentes. Embora a indústria de aviação como um todo não tenha um histórico de rentabilidade contínua, a Southwest tem se mantido rentável há mais de 30 anos. Há vários livros que falam sobre os motivos que levaram ao sucesso da Southwest. Mas talvez o fator mais importante para o sucesso da empresa seja seu foco obstinado na redução de custos. Toda companhia aérea gostaria de reduzir custos, mas a Southwest já faz isso há décadas. Para esse esforço dar certo, a empresa precisa coordenar o quadro inteiro de empregados, desde os representantes comerciais até os maleiros. A Southwest possui uma intenção de comando, uma essência, que ajuda a orientar essa coordenação. Conforme relatado por James Carville e Paul Begala, Herbert Kelly, o veterano CEO da Southwest, disse certa vez:
Posso ensiná-los o segredo para comandar esta companhia aérea em 30 segundos. Somos a companhia aérea com tarifas mais baratas. Ao compreender esse fato, você poderá tomar qualquer decisão sobre o futuro da empresa tão bem quanto eu. Ele disse: vejamos um exemplo. 3 da área de marketing vem procurá-lo. Ela diz que suas pesquisas indicam que os passageiros gostariam que fossem incluídas entradas leves no voo de Houston para Las Vegas. No momento, só servimos amendoim. Ela acredita que uma boa salada cheese com frango seria uma boa pedida. O que você acha? A princípio, a pessoa não sabia o que dizer. Então Keller respondeu. Você diz: 3. O acréscimo dessa salada cheese com frango nos transformará na companhia aérea com tarifas mais baratas no trecho de Houston para Las Vegas? Pois, se isso não contribuir para nos tornar companhia aérea com tarifas mais baratas, não serviremos essa maldita salada com frango. A intenção do comando de Keller é: somos a companhia aérea com tarifas mais baratas. É uma ideia simples, mas útil o suficiente para orientar as ações dos empregados da Southwest por mais de 30 anos. Mas é claro que a ideia essencial, a companhia aérea com tarifas mais baratas, é apenas parte da história. Por exemplo, em 1996, a Southwest recebeu 124 mil candidatos a 5.444 vagas. Ela é conhecida como uma ótima empregadora, o que é surpreendente. É difícil imaginar empregados do Walmart felizes da vida durante um dia de trabalho. Mas, de alguma forma, a Southwest conseguiu isso. Vamos imaginar as ideias que orientam a Southwest como círculos concêntricos. O círculo central, a essência, é a companhia aérea com tarifas mais baratas. Mas o círculo seguinte deve ser: divirta-se no trabalho. Os empregados da Southwest sabem que podem se divertir, contanto que isso não comprometa o status da empresa de companhia aérea com tarifas mais baratas. Um novo empregado pode facilmente associar essas ideias para saber como agir em situações inesperadas. Por exemplo, há algum problema em fazer uma piada sobre o aniversário de um comissário de bordo em pleno voo? É claro que não. Há problema em jogar confete em sua homenagem? Provavelmente sim. O confete pode gerar trabalho adicional para o pessoal da limpeza, e tempo adicional de limpeza significa tarifas mais altas. É um negócio prazeroso equivalente ao do soldado de infantaria que improvisa com base na intenção do comando. Uma ideia simples e bem idealizada pode ser surpreendentemente poderosa para moldar o comportamento das pessoas. Uma advertência. No futuro, meses após ter lido este livro, você se lembrará da palavra simples como um elemento da lista de verificação de sucessos. Seu léxico mental começará a procurar o significado de simples, retornando com associações, procurando reduzir o grau de dificuldade, buscando o menor denominador comum, facilitando as coisas e assim por diante. Naquele momento, você precisará lembrar a seu léxico dos exemplos que exploramos. A companhia aérea com tarifas mais baratas. E outras histórias deste capítulo não são simples porque contêm muitas palavras fáceis. Elas são simples porque refletem a intenção de comando. É uma questão de elegância e prioridade, e não de redução no nível de dificuldade. Antecipando informações. Jornalistas aprendem que devem iniciar o noticiário com as informações mais importantes. A primeira frase, chamada de lead, contém os elementos essenciais da história. Um lead bem elaborado pode conter várias informações, como por exemplo, nestes 2 leads de artigos que foram premiados pela Sociedade Americana de Editores de Jornais. Um coração saudável de 17 anos pulsava, cheio de vida, no corpo de Bruce Murray, de 34 anos, após uma operação de transplante que durou 4 horas e que, segundo os médicos, foi um sucesso. Jerusalém, 4 de novembro. Um judeu radical ortodoxo atirou e matou o primeiro-ministro Yitzhak Rabin,
que lideravam uma grande manifestação pela paz em Tel Aviv, onde estavam concentrados mais de 100 mil pessoas. Isso prejudicou ainda mais os avanços do governo de Israel e o processo de paz no Oriente Médio. Após o lead, as informações são apresentadas em ordem decrescente de importância. Jornalistas chamam isso de estrutura da pirâmide invertida. As informações mais importantes, a base da pirâmide, são apresentadas primeiro. A pirâmide invertida é ótima para os leitores. Independentemente do que a atenção do leitor consegue observar, ou seja, se você lê apenas o lead ou a história inteira, a pirâmide invertida maximiza as informações colhidas. Pense na alternativa. Se notícias fossem escritas como histórias de mistério, com uma recompensa dramática no final, os leitores que interrompessem a história no meio ficariam perdidas. Imagine se você precisasse esperar até a última frase da história para descobrir quem ganhou as eleições presidenciais ou o Super Bowl. Após o lead, as informações são apresentadas em ordem decrescente de importância. Jornalistas chamam isso de estrutura da pirâmide invertida. As informações mais importantes, a base da pirâmide, são apresentadas primeiro. A pirâmide invertida é ótima para os leitores. Independentemente do que a atenção do leitor consegue absorver, ou seja, se você lê apenas o lead ou a história inteira, a pirâmide invertida maximiza as informações colhidas. Pense na alternativa. Se notícias fossem escritas como histórias de mistério, com uma recompensa dramática no final, os leitores que interrompessem a história no meio ficariam perdidos. Imagine se você precisasse esperar até a última frase da história para descobrir quem ganhou as eleições presidenciais ou o Super Bowl. A pirâmide invertida também permite que jornais cheguem à sua casa na hora certa. Digamos que uma história de última hora force editores a roubar o espaço de outras matérias. Sem a pirâmide invertida, eles seriam forçados a fazer um trabalho minucioso de edição em todos os demais artigos, cortando uma palavra aqui ou uma frase ali. Com a estrutura de pirâmide invertida, eles simplesmente cortam parágrafos do final de outros artigos, pois sabem que esses parágrafos são, devido à construção, os menos importantes. Segundo um relato, talvez apócrifo, a pirâmide invertida surgiu durante a Guerra Civil. Todos os jornalistas queriam utilizar telégrafos militares para transmitir seus relatos a seus países de origens, mas a transmissão poderia ser cortada a qualquer momento. Eles poderiam ser atingidos por militares ou perder totalmente a linha de comunicação, situação comum durante as batalhas. Os jornalistas nunca sabiam quanto tempo teriam disponível para enviar uma história. Então, eles precisavam enviar primeiro as informações mais importantes. Jornalistas ficam obcecados com os leads. Don, ganhador de prêmios por colunas editoriais, diz: sempre acreditei que, se disponho de 2 horas para escrever uma história, o melhor investimento que posso fazer é dedicar a primeira 1 hora e 45 minutos a criar um bom lead. Depois disso, tudo virá naturalmente. Então, se a escolha de um bom lead facilita o resto, por que alguns jornalistas não conseguem criá-lo? Um erro comum cometido por jornalistas é ficarem tão absorvidos pelos detalhes que se esquecem da essência da mensagem, o que é importante e interessante para os leitores. O conhecido redator de jornal Ed Cray, professor de comunicação na Universidade Sul da Califórnia, passou quase 30 anos ensinando jornalismo. Ele diz: quanto mais tempo demora para escrever uma história, maiores são as chances de perder a direção. Nenhum detalhe é insignificante. Você passa a não saber mais do que a história trata. Esse problema de perder a direção, de perder a história central, é tão comum que jornalistas deram um nome a isso: antecipar as informações. A antecipação de informações ocorre quando o jornalista deixa o elemento mais importante da história escapar na estrutura da história. O processo de escrever um lead e evitar a tentação de antecipar informações é uma metáfora útil no processo de descoberta da essência.
Encontrar a essência e escrever o lead envolvem prioridade forçada. Digamos que você seja um repórter de guerra e só possa telegrafar uma notícia antes de a linha ser cortada. O que você telegrafaria? Há apenas um lead e uma essência. Você precisa escolher. A prioridade forçada é realmente dolorosa. Pessoas inteligentes reconhecem o valor do material inteiro. Elas conseguem perceber variações, múltiplas perspectivas, e como percebem todas as complexidades de uma situação, costumam ficar tentadas a permanecer nesse ponto. Essa tendência a gravitar em direção à complexidade está sempre lutando contra a necessidade de priorizar. Essa difícil busca, a necessidade de defender prioridades em meio à complexidade, foi a situação que James Carville precisou enfrentar na campanha de Clinton, de 1992. Quando você diz 3 coisas, não diz nada. Uma campanha política é um terreno fértil para apreensões na tomada de decisões. Se você acha que sua empresa tem problemas, imagine este desafio. Você precisa criar uma empresa do zero, utilizando basicamente trabalhadores sem salário e não especializados. Você tem cerca de 1 ano para reunir a equipe e criar uma rede contínua para fornecimento de donuts. Todos na empresa precisam cantar no mesmo ritmo, mas você não dispõe de muito tempo para ensaiar o coral, e a mídia o pressiona a cantar uma nova canção a cada dia. Para piorar as coisas, você precisa sempre argumentar com os adversários que se aproveitarão de cada palavra desafinada. A campanha de 1992 de Bill Clinton era um exemplo clássico de ideias que colam no trabalho em um ambiente difícil. Além de a campanha ter um conjunto normal de complexidades, o próprio Clinton acrescentou mais algumas inovações. Primeiro, havia as erupções bimbo, que não serão retomadas aqui. Segundo, Clinton era, por natureza, uma pessoa que se preocupava demais com detalhes da política, o que significa que estava inclinado a destacar praticamente todas as questões solicitadas em vez de se concentrar em alguns princípios fundamentais. Seu principal conselheiro político, James Carville, precisava lidar com essa complexidade. Um dia, em sua luta para manter o foco, ele escreveu 3 frases em um quadro branco a serem lidas por todas as pessoas envolvidas na campanha. Uma das frases na lista de improvisos era: "É a economia, idiota." Essa mensagem se tornou a essência da campanha bem-sucedida de Clinton. A palavra idiota foi acrescentada como uma ironia para as próprias pessoas envolvidas na campanha, como lembrete de que elas não deveriam perder o foco do que era mais importante. Carville explicou: "Era simples e sutil. Eu estava tentando dizer, não sejamos tão astutos aqui. É sempre bom lembrar que não somos os mais inteligentes. Vamos nos restringir aos fundamentos." A necessidade de foco se estendeu ao próprio Bill Clinton, talvez especialmente a Clinton. Em determinado momento, Clinton se sentiu frustrado, pois ele havia sido aconselhado a parar de falar sobre orçamentos equilibrados. Apesar do fato de Ross Perot, de outro partido, candidato à presidência em 1992, ter obtido atenção positiva por apresentar sua posição sobre o orçamento equilibrado, Clinton disse: "Tenho falado sobre essas coisas por 2 anos. Por que deveria de falar sobre isso agora, só porque Perot entrou no jogo?" Os conselheiros de Clinton precisaram adverti-lo. É necessário fazer uma triagem das mensagens. Quando você diz 3 coisas, não diz nada. É a economia, idiota. Era o lead da história de Clinton. E esse foi um bom lead, pois em 1992 a economia norte-americana estava entrando em um período de recessão. Mas se é a economia, idiota, é o lead, a necessidade de um orçamento equilibrado não pode também sê-lo. Carville precisava convencer Clinton a parar de antecipar informações. Paralisia na decisão. Por que é tão difícil priorizar? No resumo, não parece algo tão difícil. Você prioriza metas importantes em detrimento de metas menos importantes. Você prioriza metas que são críticas, deixando em segundo plano metas que são benéficas. Mas
E se não conseguimos distinguir entre o que é crítico e o que é benéfico? Às vezes, isso não é tão óbvio. Em geral, precisamos decidir entre duas coisas desconhecidas. Esse tipo de complexidade pode ser paralisante. Na verdade, psicólogos descobriram que pessoas podem ser levadas a tomar decisões irracionais devido ao excesso de complexidade e incerteza. Em 1954, o economista Savage descreveu o que percebeu como uma regra básica na tomada de decisões por seres humanos. Ele chamou isso de princípio da coisa certa. Ele o ilustrou como um exemplo. Um homem de negócios está pensando em adquirir uma pequena propriedade. As eleições estão próximas e, inicialmente, ele acredita que o resultado das eleições pode ser relevante para a atratividade da compra. Então, para esclarecer sua decisão, ele pensa em duas possibilidades. Se o Partido Republicano vencer, ele optará pela compra. Se o Partido Democrata vencer, ele fará o mesmo. Ao verificar que efetuará a compra nas duas situações, ele decide prosseguir com a compra, apesar de ainda não saber o resultado das eleições. Essa decisão parece sensata. Poucas pessoas contestariam a lógica de Savage. Dois psicólogos a contestaram. Amos Tversky e Eldar Shafee posteriormente publicaram um trabalho provando que o princípio da coisa certa nem sempre dava certo. Eles revelaram situações em que a simples existência da incerteza parecia alterar a forma como as pessoas tomavam decisões, mesmo quando a incerteza era irrelevante para o resultado, como foi o caso da compra feita pelo homem de negócios. Por exemplo, imagine que você está na faculdade e acabou de concluir um teste final importante, algumas semanas antes do Natal. Você passou semanas estudando para o teste, pois esse é um assunto importante para a sua futura carreira. Você precisa esperar 2 dias para obter os resultados. Nesse período, você tem a oportunidade de comprar um pacote de viagem de feriado para o Havaí por um ótimo preço. Você tem 3 opções: comprar o pacote de viagem, desistir do pacote hoje ou pagar uma taxa de $5 para fazer uma reserva pelo mesmo preço por 2 dias, o que permitirá que você tome sua decisão após saber a pontuação. O que você faz? Você deve estar curioso para saber o resultado do teste antes de tomar a decisão, como ocorreu com os alunos que enfrentaram essa escolha na experiência original. Então, Tversky e Shafee simplesmente eliminaram essa incerteza para 2 grupos de participantes. Esses grupos souberam logo o resultado do teste. Alguns alunos souberam que foram aprovados no teste e 57% optaram por viajar. Afinal, isso merece uma boa comemoração. Outros alunos souberam que foram reprovados no teste e 54% deles optou por viajar. Afinal, isso merece uma compensação. Tanto os aprovados quanto os reprovados queriam ir para o Havaí e pronto. Eis o inesperado. O grupo de alunos que, como você, não sabia o resultado final do teste, se comportou de forma completamente diferente. A maioria deles, 61%, pagou $5 para aguardar 2 dias. Pense nisso. Se você passar, desejará ir para o Havaí. Se você não passar, também desejará ir para o Havaí. Se você não sabe se foi aprovado ou reprovado, você aguarda para obter o resultado? Não é assim que o princípio da coisa certa deve supostamente funcionar. É como se o nosso homem de negócios decidisse aguardar até o final das eleições para comprar a propriedade, apesar de desejar fazer a compra independentemente do resultado. O estudo de Tversky e Shafee mostra que a incerteza, mesmo a incerteza irrelevante, pode nos paralisar. Outro estudo conduzido por Shafee e um colega, Donald Redelmeyer, demonstra que a paralisia também pode ser causada pela escolha. Imagine, por exemplo, que você está na faculdade e certa tarde precisa fazer a escolha a seguir. O que você faria? Participar de uma palestra com um autor que você admira e que fará uma única apresentação esta tarde, ou ir para a biblioteca e estudar. Estudar não parece tão atraente comparado a uma palestra imperdível. Quando essa escolha é oferecida a alunos de faculdades reais, apenas 21% opta por estudar.
Digamos que, em vez disso, você tenha 3 opções: participar da palestra, ir para a biblioteca e estudar, assistir a um filme estrangeiro que você estava querendo ver. Sua resposta muda? Notadamente, quando foram oferecidas as 3 opções a um grupo diferente de alunos, 40% decidiu estudar, o dobro do número anterior. Quando os alunos tiveram 2 boas alternativas em vez de estudar e não apenas uma, paradoxalmente, isso diminuiu a probabilidade de eles escolherem uma dessas alternativas. Esse comportamento não é racional, mas é humano. Priorizar ajuda a livrar as pessoas da areia movediça representada pela insegurança na decisão. É por isso que a descoberta da essência é tão importante. As pessoas que nos escutam estarão sempre tomando decisões em um ambiente de incertezas. Elas ficarão ansiosas diante da necessidade de escolha, mesmo quando essa escolha for entre 2 opções boas, como a palestra e o filme estrangeiro. Mensagens essenciais ajudam as pessoas a evitar escolhas ruins, pois são um lembrete do que é importante. No exemplo fornecido por Heber Keller, por exemplo, alguém precisou escolher entre incluir salada com frango ou não incluir salada com frango. E a mensagem companhia aérea com tarifas mais baratas levou a pessoa a desistir da salada com frango. Nomes, nomes e nomes. Dan, Carolina do Norte, é uma pequena cidade a cerca de 64 quilômetros ao sul de Raleigh. Possui 14 mil habitantes e sua força de trabalho é composta basicamente por operários. O almoço local é pela manhã, quando as pessoas tomam um café da manhã reforçado. As garçonetes chamam você de querido. Recentemente foi aberto um Walmart na cidade. De maneira geral, podemos dizer que Dan é um local comum, exceto por um fato. Quase todos na cidade leem um jornal local, o Daily Record. Na verdade, não apenas a população inteira de Dan lê o jornal. O Daily Record tem um alcance de 112% na comunidade de Dan, que corresponde ao maior alcance já visto em um jornal nos Estados Unidos. Para que o alcance em uma comunidade exceda 100%, um destes 2 fatores é verdadeiro. 1. Pessoa de fora de Dan, talvez pessoas que vêm todo dia a Dan para trabalhar, estão comprando o jornal. Ou 2. Em algumas residências, as pessoas compram mais de um exemplar do jornal. Talvez seja difícil para alguns casais de Dan compartilharem o jornal. Qual é a explicação para esse notável sucesso? A população de Dan certamente tem diversas opções de jornais de notícias. US Today, o The New York Observer, a CNN e a internet e centenas de outros meios de divulgação de notícias. Então, por que pessoas preferem o Daily Record? De maneira geral, podemos dizer que Dan é um local comum, exceto por um fato. Quase todos na cidade leem o jornal local, o Daily Record. Na verdade, não apenas a população inteira de Dan lê o jornal. O Daily Record tem um alcance de 112% na comunidade de Dan, que corresponde ao maior alcance já visto em um jornal nos Estados Unidos. Para que o alcance em uma comunidade exceda 100%, um destes 2 fatores é verdadeiro. 1. Pessoas de fora de Dan, talvez pessoas que vêm todo dia a Dan para trabalhar, estão comprando o jornal. Ou 2. Em algumas residências, as pessoas compram mais de um exemplar do jornal. Talvez seja difícil para alguns casais de Dan compartilharem o jornal. Qual é a explicação para esse notável sucesso? A população de Dan certamente tem diversas opções de jornais de notícia. US Today, o New York Observer, a CNN, a internet e centenas de outros meios de divulgação de notícias. Então, por que as pessoas preferem o Daily Record? O Daily Record de Dan foi fundado em 1950 por Oliver Adams. Adams parece já ter nascido com tinta no sangue. Seu nome foi citado pela primeira vez nas mensagens que enviava do campo de escoteiros. Na época, ele cursava o ensino médio e fazia um bico como correspondente, jornalista autônomo para o jornal de Raleigh. Após a Segunda Guerra Mundial, Adams se tornou editor do Dispatch, de Dan. Ele acabou ficando cansado do Dispatch e decidiu começar seu próprio jornal, o Daily Record. Em 1978, após 28 anos de concorrência, o Dispatch
finalmente se rendeu e foi vendido para Adams. Nos 55 anos de seu mandato como editor, Adams manteve uma filosofia editorial incrivelmente consistente. Ele acredita que os jornais devem ser inexoravelmente locais em sua cobertura. Na realidade, ele é fanático pela cobertura da comunidade. Em 1978, frustrado com o que considerava ser um destaque insuficiente às questões locais no jornal, ele escreveu um memorando para seu staff explicando suas visões. Todos sabemos que o principal motivo para qualquer pessoa ler um jornal local é a presença de nomes e fotografias locais. É isso que sabemos fazer melhor do que ninguém. Nunca se esqueçam de que o prefeito de Anger e o prefeito de Linton têm tanta importância para essas cidades quanto o prefeito de Nova York tem para sua população. É preciso esclarecer uma coisa. O foco de Adams na cobertura local não é um sentimento revolucionário. Na verdade, entre os editores de pequenos jornais, isso não seria controverso. E é bem fácil notar que a ideia não se tornou realidade na maioria dos jornais. A maior parte dos jornais locais está repleta de rural stories, análises de equipes pro esporte e fotografias em que mal se consegue distinguir uma pessoa. Em outras palavras, encontrar a essência não é sinônimo de transmitir a essência. Talvez a alta gerência saiba quais são as prioridades, mas se mostra totalmente ineficaz quando se trata de compartilhar e atingir essas prioridades. Adams conseguiu encontrar e compartilhar a essência. Como ele fez isso? Compartilhando a essência. Adams encontrou a essência das operações de seu jornal, foco local. Depois ele voltou sua atenção para o compartilhamento de sua mensagem essencial, fazer a mensagem colar junto ao staff. No restante do capítulo, na verdade, no restante do livro, discutiremos formas de fazer com que mensagens essenciais colem. Iniciaremos com um estudo sobre a forma como Adams conseguiu que sua mensagem foco local colasse. Apesar de muitos editores só falarem da boca para fora sobre o valor do foco local, Adams é um entusiasta no assunto. Ele é capaz de ignorar o resultado contábil para manter o foco local. O fato é que um jornal local nunca consegue obter quantidade suficiente de nomes locais. Eu teria imenso prazer em contratar mais 2 compositores e adicionar mais 2 páginas em todas as edições de jornais se tivéssemos os nomes para preencher essas páginas. Ele pretende chegar ao extremo em nome do foco local. Aposto que, se o Daily Record resolvesse reimprimir o catálogo telefônico inteiro de Dan esta noite, metade da população se daria ao trabalho de ler tudo para verificar se o seu nome foi incluído na lista. Quando alguém diz, não acredito que você queira ler todos esses nomes, por favor, confirme que é exatamente isso que queremos acima de tudo. Ele exagera com prazer a fim de destacar o valor do foco local, citando as palavras de um amigo, Ralph Delano, proprietário do jornal local de Benson. Se uma bomba atômica caísse sobre Haley, isso só seria notícia em Benson se escombros e fuligem caíssem sobre Benson. Na verdade, quando perguntaram a Adams o motivo de tamanho sucesso do Daily Record, ele respondeu: só há 3 motivos: nomes, nomes e nomes. O que está acontecendo aqui? Adams encontrou a ideia essencial que deseja transmitir, que o foco local é o segredo do sucesso de seu jornal. Essa é a etapa 1. A etapa 2 é transmitir a essência a outras pessoas, e ele sabe fazer isso como ninguém. Vejamos as técnicas utilizadas por Adams para transmitir a seriedade com que trata do assunto do foco local. Ele utiliza uma analogia, compara o prefeito de Ang ao prefeito de Nova York. Ele diz que contrataria mais compositores se os jornalistas conseguissem obter um número suficiente de nomes. Isto é uma forma de prioridade forçada. O foco local é mais importante do que a redução de custos. Um sentimento em comum entre jornais de cidades pequenas. Ele também utiliza uma linguagem clara e tangível. O que ele deseja? Nomes. Ele deseja obter nomes de vários indivíduos para incluir no jornal todos os dias.
Essa ideia é concreta o suficiente para que todas as pessoas da empresa possam compreendê-la e utilizá-la. Há alguma chance de interpretações erradas? A possibilidade de algum membro do staff não compreender o que Adams quer dizer com nomes? Nomes, nomes e nomes. É uma declaração simples que simboliza uma verdade essencial. Nomes não são apenas úteis. Na opinião de Adams, nomes superam custos. Nomes superam a narrativa bem escrita. Nomes superam as explosões nucleares em comunidades vizinhas. Por 55 anos, desde que Adams fundou o jornal, seu valor essencial de foco na comunidade tem ajudado centenas de pessoas no jornal, em diversas circunstâncias, a tomarem boas decisões. Como editor, Adams presidiu cerca de 20 mil edições, e cada uma dessas edições envolviam inúmeras decisões. Que histórias incluiremos? O que é importante nas histórias? Que fotos incluiremos? Que fotos devemos retirar para liberar espaço? Não dar para Adams estar envolvido pessoalmente com a grande maioria dessas centenas de pequenas decisões. Mas seus empregados não sofrem desse tipo de paralisia na decisão, pois a intenção do comando de Adams é clara. Nomes, nomes e nomes. Adams não pode estar em todos os lugares, mas se ele conseguir encontrar a essência e transmitir claramente, ele se fará presente em todos os lugares. Esse é o poder de uma ideia que cola. Simples igual essencial mais compacto. Adams sabe utilizar as palavras como ninguém, mas seu trocadilho mais útil talvez seja o menos perspicaz. Nomes, nomes e nomes. Essa frase é útil e memorável porque é muito concreta, mas também porque é extremamente sucinta. Esse exemplo ilustra um segundo aspecto da simplicidade. Mensagens simples são essenciais e compactas. Por um lado, a ideia de compactação não gera controvérsias. Raramente você receberá algum tipo de conselho para tornar suas comunicações mais longas e detalhadas, a menos que esteja publicando informações sobre taxa de juros para uma operadora de cartão de crédito. Sabemos que é melhor utilizar frases do que parágrafos. É melhor enumerar 2 pontos do que 5. É melhor utilizar palavras fáceis do que palavras difíceis. É questão de largura de banda. Quanto mais diminuímos a quantidade de informações em uma ideia, mais ela cola. Mas precisamos ser claros. A compactação sozinha não é suficiente. Poderíamos nos prender a uma mensagem compacta que não é essencial. Em outras palavras, um slogan conciso que não reflete a intenção de comando. Mensagens compactas podem ser aderentes, mas isso não revela o seu valor. Podemos imaginar mensagens compactas que são mentiras. A Terra é plana. Mensagens compactas que são irrelevantes. Cabras gostam de brotos. E mensagens compactas que são imprudentes. Nunca deixe passar um dia sem que tenha comprado um par de sapatos. Em outros casos, a própria compactação pode parecer uma meta que não vale a pena. Muitos de nós têm expertise em determinadas áreas. Tornar-se um especialista em algo significa que ficamos cada vez mais fascinados com a variedade e a complexidade. É aí que a maldição do conhecimento entra em cena. Começamos a nos esquecer da sensação de desconhecer algo, já que agora o conhecemos. Nesse momento, tornar algo simples pode parecer uma vulgarização. Como um especialista, não queremos ser acusados de estar propagando sound bits ou favorecendo o menor denominador comum. Tememos que a simplificação possa se transformar em excesso de simplificação. Portanto, se definimos simples como essencial e compacto, precisamos nos certificar de que vale a pena compactar. Já encontramos o essencial. Então, por que precisamos ser compactos? Ideias essenciais não são inerentemente menos úteis do que ideias totalmente elaboradas? Digamos que levamos a compactação a seu extremo. É possível dizer algo significativo diante de um sound bit? Um pássaro na mão. Por milhares de anos, as pessoas têm trocado sound bits que chamamos de provérbios. Os provérbios são simples, mas profundos. Cervantes definia provérbios como frases curtas retiradas de longa experiência. Vejamos o provérbio: mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Qual é a essência?
A essência é alertar contra desistir de algo certo por algo especulativo. O provérbio é curto e simples, mas contém um grande toque de sabedoria que é útil em várias situações. Ao que tudo indica, não estamos falando apenas de um provérbio local. Na Suécia, o ditado é: mais vale um pássaro na mão do que 10 na floresta. Na Espanha, mais vale um pássaro na mão do que 100 voando. Na Polônia, mais vale um pardal na mão do que um pombo no telhado. Na Rússia, mais vale um canário na mão do que uma garça no céu. Outras variações podem ser encontradas em romeno, italiano, alemão, islandês e até mesmo em latim medieval. O primeiro caso documentado em inglês foi em O Peregrino de Giambanna, em 1678. Mas talvez o provérbio seja ainda mais antigo. Em uma das fábulas de Esopo, um falcão agarra um rouxinol que implora por sua vida, alegando que ele é pequeno demais para satisfazer o falcão. O falcão responde: eu seria tolo se soltasse o pássaro que tenho na mão para caçar outro pássaro que nem está à vista. Essa história data de 570 a.C. O provérbio um pássaro na mão, então, é uma ideia que realmente colou. Ela sobrevive por mais de 2.500 anos e foi espalhada por diferentes continentes, culturas e idiomas. Lembre-se de que ninguém iniciou uma campanha de propaganda um pássaro na mão. Na verdade, há uma série de provérbios em quase todas as culturas documentadas. Por quê? Qual é o propósito? Provérbios são úteis para orientar decisões individuais em ambientes com padrões compartilhados. Esses padrões compartilhados costumam ser normas éticas ou morais. Provérbios oferecem a regra básica para o comportamento de indivíduos, a regra de ouro. Faça aos outros o mesmo que gostaria que fizessem a você. É tão profunda que pode influenciar uma vida inteira de comportamento. A regra de ouro representa muito bem o que estamos buscando neste capítulo. Ideias que são compactas o suficiente para colar e significativas o suficiente para fazer a diferença. Ideias geniais e simples possuem elegância e utilidade que as assemelham aos provérbios. A definição de Cervantes sobre provérbios lembra a nossa definição de ideias simples. Frases curtas, compactas, retiradas de longa essência. É natural que sejamos céticos em relação a soundbites, pois muitos destes são vazios e enganosos. Eles são compactos, mas não essenciais. Mas a simplicidade que buscamos não é um soundbite, mas sim um provérbio compacto e essencial. Adams conseguiu transformar sua ideia essencial, a necessidade de focar incessantemente questões locais, em um provérbio jornalístico. Nomes, nomes e nomes. É uma ideia que ajuda a orientar a tomada de decisão de indivíduos em uma comunidade de padrões compartilhados. Se você for um fotógrafo, o provérbio não terá valor no sentido literal, a menos que você pretenda tirar fotos de placas com nomes. Mas quando você sabe que sua empresa está voltada para nomes, ou seja, as ações específicas tomadas por membros específicos da comunidade local, o conhecimento informa os tipos de opções fotográficas que você procura. Você fotografa as deliberações cansativas de um comitê ou o maravilhoso pôr do sol no parque? Resposta: as deliberações cansativas do comitê. O Palm Pilot e o provérbio visual. Ideias compactas ajudam as pessoas a aprender e reter uma mensagem essencial, mas talvez elas sejam ainda mais importantes quando se trata de ajudar as pessoas a agir de maneira adequada, especialmente em um ambiente onde é necessário fazer várias escolhas. Por que controles remotos têm mais botões do que precisamos utilizar? A resposta começa com as nobres intenções dos engenheiros. A maior parte dos projetos tecnológicos e designers de produtos devem combater o excesso de funções. A tendência de as coisas de se tornarem cada vez mais complexas, chegando a ponto de não desempenharem mais suas funções originais tão bem. O videocassete é um exemplo disso. O excesso de funções é um processo ingênuo. Ao observar um protótipo de controle remoto, um engenheiro deve pensar: há um bem móvel adicional na frente do controle e há uma capacidade de processamento adicional no chip.
Em vez de desperdiçar isso, que tal permitir que as pessoas optem entre os calendários juliano e gregoriano? O engenheiro está apenas tentando ajudar. Acrescentar outro recurso surpreendente que aperfeiçoará o controle remoto. Mas os outros engenheiros da equipe não se importam muito com a troca de calendários. Mesmo que considerem isso pouco convincente, provavelmente não se importam o suficiente para fazer um protesto. Se o botão para troca de calendário não for incluído, eu pedirei demissão. Dessa forma, aos poucos, os controles remotos e, por extensão, outros tipos de tecnologias passam a incluir uma enorme quantidade de recursos. A equipe do Palm Pilot, ciente do perigo, se mostrou contra o excesso de funções. Quando a equipe começou esse trabalho, no início da década de 90, os PDAs, assistentes pessoais digitais, tinham um histórico impecável em relação às falhas. O famoso vexame da Apple, com seu Newton PDA, havia deixado os demais concorrentes temerosos. Em 1994, um dos concorrentes no mercado de PDA parecia um computador desnutrido. Ele era um dispositivo pesado com um teclado e várias portas para periféricos. Jeff Hawkins, líder da equipe do Palm Pilot, estava convencido de que esse produto não teria o mesmo destino. Ele queria que o Palm Pilot fosse simples. Ele incluiria 4 itens: calendários, contatos, memorandos e lista de tarefas. O Palm Pilot só desempenharia 4 tarefas, mas faria isso muito bem. Hawkins combateu o excesso de funções carregando um bloco de madeira do tamanho do palmo. Trey Vassallo, integrante da equipe do projeto Palm V, diz: o bloco era extremamente simples, o que estava em sintonia com as metas tecnológicas simples do produto. Mas ele também era pequeno, o que tornava o produto elegante e diferente. Hawkins pegava o bloco de madeira para fazer anotações durante uma reunião ou para verificar o calendário no corredor. Sempre que alguém sugeria um outro recurso, Hawkins mostrava o bloco de madeira e onde ele se encaixaria. Vassallo disse que parte do sucesso do Palm Pilot pode ser atribuída à sua definição em termos do que não era e não em termos do que era. Tom Kelly, da Ideal, uma empresa promissora do Vale do Silício, fez comentário semelhante. O real obstáculo aos primeiros PDAs era a ideia de que a máquina precisava fazer quase tudo. Hawkins sabia que a ideia essencial do seu projeto precisava ser elegância e simplicidade, e a evitação obstinada do excesso de funções. Ao compartilhar essa ideia essencial, Hawkins e sua equipe utilizaram algo que, em essência, era um provérbio visual. O bloco de madeira se tornou um lembrete visual de que havia algumas coisas a fazer e que essas precisavam ser bem feitas. Há um paralelo surpreendente entre o desenvolvimento do Palm Pilot e a campanha de Clinton, conduzida por James Carville. Em ambos os casos, as equipes eram compostas por pessoas preparadas e apaixonadas pelo trabalho. As duas equipes se orgulhavam de ter muitos membros com a capacidade e o desejo de realizar uma série de coisas diferentes, discutir cada questão e organizar cada recurso. Ainda assim, nos dois casos, a equipe precisava de um lembrete simples de que era necessário resistir à tentação de fazer coisas demais. Quando você diz 3 coisas, não diz nada. Quando o seu controle remoto possui 50 botões, não é mais possível mudar de canal. Utilizando o que há disponível. Nossas mensagens precisam ser compactas. Assim, podemos aprender e reter apenas as informações essenciais de uma só vez. Mas digamos que tivéssemos avaliado a essência de nossa mensagem e descobríssemos que temos informações demais para compactar em um provérbio. Como transmitir tanta informação quando necessário? O exercício a seguir se destina a reforçar a necessidade da compactação e fornecer uma dica sobre como condensar mais informações em uma mensagem compacta. Estas são as regras deste exercício. Passe 10 a 15 segundos analisando as letras a seguir, depois feche o livro, pegue uma folha de papel e escreva o máximo de letras das quais conseguir se lembrar.
Alerta de blefe. Só vire a página quando terminar o exercício. J, FK, FB, INAT, OUP, SNA, SAIRS. Se você for como a maioria das pessoas, provavelmente se lembrará de 7 a 10 letras. Não há tanta informação aqui. A compactação é essencial, pois há um limite para a quantidade de informações que podemos absorver de uma só vez. Agora, vire a página e repita o exercício. Há uma pequena alteração desta vez. Não mudamos as letras nem a sequência, só modificamos a forma de agrupamento das letras. Novamente, verifique as letras por 10 a 15 segundos. Depois, feche o livro e verifique de que consegue se lembrar. JFK, FBI, NATO, UPS, NASA e IRS. É provável que você tenha se saído bem melhor na segunda tentativa. De repente, as letras significam alguma coisa, o que torna mais fácil a memorização. No teste 1, estávamos tentando memorizar dados brutos. No teste 2, você estava memorizando conceitos. John Kennedy, o FBI, a NATO, Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, o UPS, a NASA e o IRS. Mas como assim? Por que é mais fácil se lembrar de John Kennedy do que das letras aleatórias FJK? Certamente, John Kennedy contém mais informações do que as 3 letras aleatórias. Pense em todas as associações que fazemos com JFK. Política, relacionamentos, seu assassinato e a família famosa. Se lembrasse de algo que fosse como levantar peso, seria ridículo pensar que levantar JFK seria mais fácil do que levantar 3 pequenas letras. O segredo, obviamente, é que não estamos levantando JFK. Todo o trabalho de recordação relativo a JFK já foi feito. Já construímos esses números, ou seja, o conceito de JFK e todas as suas associações já estão incorporados em nossas memórias. Só estamos nos lembrando de um indicador para essas informações. Estamos colocando uma pequena bandeira no terreno de nossa memória. No caso das letras brutas, estamos colocando 3 bandeiras separadas. No final, trata-se de uma pequena informação ou uma bandeira versus 3. Assim, é natural que seja mais fácil se lembrar de apenas uma informação. E daí? Isso é apenas uma banalidade do cérebro? Veja aonde queremos chegar. Já vimos que ideias compactas colam melhor, mas essas ideias compactas sozinhas não têm valor. Apenas ideias com compactação profunda adquirem valor. Então, para tornar uma ideia compacta, profunda, você precisa conferir muito significado a uma pequena mensagem. E como fazer isso? Utilize bandeiras. Explore o terreno de memória existente de seu público. Utilize o que há disponível. O esquema Pomelo. Até aqui, apresentamos situações em que uma ideia simples ou uma porção de ideias simples foram úteis para orientar o comportamento. Mas convenhamos que a maioria das pessoas no mundo inteiro realiza coisas complexas. Não é nossa intenção argumentar sobre a possibilidade de reduzir áreas complexas, como direito, medicina, construção, programação, ensino, a 2 ou 3 mensagens compactas. Obviamente, não podemos substituir uma faculdade de arquitetura por uma única ideia compacta. Não deixe a construção cair. Isso nos leva a uma questão importante que ainda não abordamos. Como transformar um calouro em um arquiteto? Como a complexidade surge da simplicidade? Ainda argumentamos que é possível criar complexidade utilizando de forma engenhosa a simplicidade. Se ideias simples forem organizadas e dispostas corretamente, logo poderão se tornar complexas. Vejamos agora o que é um pomelo. Se você já sabe o que é um pomelo, finge que não sabe para cooperar conosco. Essa é uma das maneiras de explicar o que é um pomelo. Explicação 1. O pomelo é a maior fruta cítrica. A casca é muito espessa, mas macia e fácil de descascar.
A cor da fruta varia do amarelo claro ao coral, podendo ser mais suculenta ou seca, com sabor mais amargo, azedo e ácido. Pergunta rápida. Com base nessa explicação, se você misturar metade de suco de pomelo com metade de suco de laranja, o sabor resultante será bom? Você pode tentar adivinhar, mas a resposta provavelmente é um pouco ambígua. Vamos tentar uma outra explicação. Explicação 2. Pomelo é basicamente uma toranja gigante, com uma casca muito espessa e macia. A explicação 2 cola uma bandeira em um conceito que você já conhece, uma toranja. Quando dizemos que um pomelo é semelhante a uma toranja, você forma uma imagem mental de uma toranja. Depois, dizemos qual é a diferença. É uma fruta gigante. A toranja que você visualizou também aumenta de tamanho. Facilitamos o seu aprendizado de um novo conceito, associando-o a um conceito já conhecido. Nesse caso, o conceito é a toranja. A toranja é um esquema que você já tem. Esquema é um jargão um pouco técnico da psicologia, mas é tão útil que achamos que vale a pena aproveitá-lo neste livro. Psicólogos definem esquema como um conjunto de propriedades genéricas de um conceito ou categoria. Esquemas consistem em várias informações pré-registradas que são armazenadas em nossas memórias. Se alguém diz a você que viu um novo modelo de carro esportivo maravilhoso, uma imagem vem logo à sua mente, cheia de propriedades genéricas. Você sabe como são os carros esportivos. Você imagina um carro pequeno, de 2 portas e talvez com um teto conversível. Se o carro de sua imagem estiver em movimento, ele estará se movendo rápido. É quase certo que a cor seja vermelha. Da mesma forma, o seu esquema da toranja também contém uma série de propriedades genéricas. Cor amarelo-rosada, sabor ácido, tamanho de uma bola macia e assim por diante. Ao ativar o esquema de sua toranja, conseguimos ensinar a você o conceito de pomelo bem mais rápido que se tivéssemos listado mecanicamente todos os atributos de um pomelo. Observe também que é mais fácil responder à pergunta sobre a mistura dos sucos de pomelo e laranja. Sabemos que suco de toranja combina com suco de laranja. Então, o esquema pomelo herda essa propriedade do esquema toranja. A propósito, para ser mais preciso, a própria explicação 1 está cheia de esquemas. Fruta cítrica é um esquema, casca é um esquema e azedo é um esquema. Fica mais fácil analisar a explicação 2 somente porque toranja é um esquema de nível superior, um esquema que inclui outros esquemas. Ao utilizar esquemas, a explicação 2 melhora nossa compreensão e nossa memória. Que tal pensarmos nas duas definições de pomelo em termos de estrutura de pirâmide invertida? Qual é o lead? Vejamos. Na explicação 1, o lead é fruta cítrica. Após o lead, não há uma hierarquia clara. Dependendo do que atrai a atenção das pessoas, elas podem se lembrar das informações sobre a casca, muito espessa, mas macia e fácil de descascar, das informações sobre a variação de cor, do amarelo claro ao coral, ou das informações sobre o sumo ou sabor. Na explicação 2, o lead é semelhante a uma toranja. O segundo parágrafo é gigante. O terceiro parágrafo é casca muito espessa e macia. Daqui a 6 meses, as pessoas se lembrarão, na melhor das hipóteses, do lead de nossa história. Isso significa que, em uma história, eles se lembrariam de fruta ou fruta cítrica. Na outra história, eles se lembrariam de toranja. A segunda história é bem melhor. Ela não é um julgamento de valor. E assim concluímos que provavelmente será a última discussão psicológica sobre fruta cítrica de sua vida. Mas, apesar de o conceito de pomelo talvez não ser merecedor dos neurônios que você acaba de queimar, o conceito subjacente é fundamental. Esses esquemas permitem profunda simplicidade. Bons professores utilizam intuitivamente vários esquemas. Professores de economia, por exemplo, começam apresentando exemplos compactos, resumidos, de fácil compreensão pelos alunos que não possuem esquemas pré-existentes sobre economia. Digamos que você planta maçãs e eu planto laranjas. Somos as únicas 2 pessoas presentes. Digamos também que nós 2 prefiramos comer um pouco de cada fruta
em vez de todas as unidades de apenas uma fruta. Devemos negociar? Nesse caso, como fazer isso? Os alunos primeiro aprendem como funcionam os negócios nesse contexto simplificado. Esse conhecimento, por sua vez, se torna um esquema de comércio básico para eles. Após aprender esse esquema, eles poderão ativá-lo e ampliá-lo como desejarem. Por exemplo, o que acontece se você, de repente, se torna um melhor produtor de maçãs? Continuamos a negociar da mesma forma? Para resolver esse problema, ativamos um esquema e procuramos adaptá-lo da mesma forma que fizemos com o pomelo em relação ao nosso esquema da toranja. Complexidade a partir da simplicidade. Esquemas nos ajudam a criar mensagens complexas a partir de material simples. Na escola, várias matérias de ciência são ensinadas com o auxílio inteligente de esquemas. A física introdutória aborda situações simples idealizadas, roldanas, inclinações, objetos em movimentos em ritmos constantes, em percursos sem fricção. Um aluno se familiariza com o esquema da roldana, que pode ser ampliado de alguma forma ou associado a outros esquemas para resolver problemas mais complexos. Outra utilização interessante de um esquema é o modelo de sistema solar do átomo, que muitos de nós aprendemos quando crianças. Esse modelo sugere que os elétrons estão em órbita ao redor do núcleo, assim como os planetas estão em órbita ao redor do Sol. Essa analogia oferece aos alunos um insight rápido e compacto sobre o funcionamento do átomo. A analogia planetária também oferece um insight sobre o motivo para tantas pessoas evitarem esquemas compactos, uma toranja gigante, privilegiando descrições detalhadas, uma fruta cítrica com casca espessa e macia e assim por diante. A utilização de esquemas às vezes pode envolver uma rota um pouco mais lenta para se chegar à real verdade. Por exemplo, físicos agora sabem que os elétrons não estão em órbita ao redor do núcleo, da mesma forma que os planetas. Na realidade, os elétrons se movem em nuvens de probabilidade. Então, o que dizer a um aluno da sexta série do ensino fundamental? Você deve falar sobre o movimento dos planetas, que é de fácil compreensão e se aproxima da verdade, ou você fala sobre nuvens de probabilidade de difícil compreensão, mas precisas? A escolha pode ser difícil. Primeiro, a precisão em detrimento da acessibilidade, ou 2. Primeiro, a acessibilidade em detrimento da precisão. Mas, em muitos casos, esta é uma escolha falsa por um motivo plausível. Se uma mensagem não pode ser usada para fazer previsões ou tomar decisões, ela não tem valor, independentemente da sua precisão ou abrangência. Herbert Keller poderia dizer a um comissário de bordo que sua meta é maximizar o valor do acionista. De certa forma, essa declaração é mais precisa e completa do que a meta de ser a companhia aérea com tarifas mais baratas. Afinal, o provérbio companhia aérea com tarifas mais baratas está claramente incompleto. A Southwest poderia oferecer tarifas mais baratas, eliminando a manutenção das aeronaves ou solicitando aos passageiros que compartilhassem guardanapos. Obviamente, há valores adicionais, conforto do cliente, índices de segurança, que refinam o valor essencial de economia da Southwest. O problema de maximizar o valor do acionista, apesar de sua precisão, é que isso não ajuda o comissário de bordo a decidir se deve ou não servir salada com frango. Portanto, uma ideia precisa, mas inútil, continua sendo inútil. Falamos sobre a maldição do conhecimento na introdução deste capítulo. A dificuldade de se lembrar da sensação de desconhecer algo. A precisão que chega ao ponto de ser inútil é uma sintonia da maldição do conhecimento. Para um CEO, maximizar o valor do acionista pode ser uma regra de comportamento extremamente útil. Para um comissário de bordo, não. Para um físico, nuvens de probabilidade são fenômenos fascinantes. Para uma criança, são incompreensíveis. As pessoas ficam tentadas a contar tudo, com extrema precisão.
logo no início, quando na verdade deveriam fornecer apenas uma quantidade suficiente de informações para tornar a mensagem útil e depois, aos poucos, acrescentar cada vez mais informações. Esquemas em Hollywood. Roteiros de conceito elevado. Uma maneira eficaz de evitar a precisão inútil, além de escapar da maldição do conhecimento, é por meio de analogias. As analogias derivam do poder de esquemas. Um pomelo é como uma toranja. Uma boa notícia é estruturada como uma pirâmide invertida. Os danos à pele são como o envelhecimento. As analogias permitem compreender uma mensagem compacta, pois elas ativam conceitos que você já adquiriu. Uma boa analogia pode exercer muito poder. Na realidade, em Hollywood, filmes de 100 milhões podem ser aprovados em função do poder da analogia de apenas uma frase. A maioria dos estúdios de Hollywood analisa centenas de roteiros para cada filme produzido. Talvez seja difícil se colocar na posição de executivos de estúdio, mas convido o leitor a refletir um pouco sobre isso. Imagine as decisões difíceis que eles precisam tomar. Quando investem em um filme, eles estão basicamente apostando milhões de dólares e a própria reputação. Compare um roteiro de cinema com uma planta de uma casa. Se um arquiteto cria um ótimo projeto para uma casa e alguém paga pela construção, você tem tudo para acreditar que, 9 meses depois, terá uma casa que representa a visão original do arquiteto. Um roteiro de cinema, por outro lado, está destinado a sofrer alterações. Quando um roteirista é contratado, a história muda. Quando um diretor é contratado, o toque artístico do filme muda. Quando astros são contratados para desempenhar papéis, suas personalidades mudam nossa percepção dos personagens na história. Quando produtores são contratados, a história a ser contada fica sujeita a restrições financeiras e logísticas. E, quando o filme é concluído, meses ou anos depois, a equipe de marketing precisa encontrar uma forma de explicar o enredo ao público em cerca de 30 segundos, sem revelar demais. Imagine o que significa investir milhões em uma ideia que muda à medida que é filtrada pela consciência de uma sucessão de indivíduos extremamente vaidosos. Diretores, astros, produtores, marqueteiros. Essa ideia ela precisa ser boa. Em Hollywood, as pessoas utilizavam ideias essenciais denominadas roteiros de conceito elevado. Velocidade máxima era Duro de Matar em um ônibus. De repente 30 era Quero Ser Grande para Meninas. Alien era Tubarão em uma nave espacial. Os roteiros de conceito elevado nem sempre fazem referência a outros filmes. ET, por exemplo, foi roteirizado como alienígena perdido fica amigo de um garoto para conseguir voltar para casa. Mas muitos roteiros nos remetem a filmes anteriores. Por quê? Será que Hollywood está cheio de executivos cínicos que descaradamente reciclam ideias já existentes? Digamos que sim, mas esse é apenas um dos motivos. O conceito do filme Velocidade Máxima, antes de ser roteirizado, obviamente não existia na mente dos executivos. Era como se fosse a palavra pomelo antes de sabermos o significado. A frase compacta, com 6 palavras, Duro de Matar em um ônibus, confere um grande significado ao conceito antes inexistente em velocidade máxima. Para verificar isso, pense em todas as decisões importantes que você pode tomar. Pense só no poder dessas 6 palavras. Você contrata um diretor de ação ou um diretor independente? Um diretor de ação. Você faz um orçamento de 10 milhões ou de 100 milhões para o filme? De 100 milhões. Prefere grandes estrelas ou um elenco de atores? Grandes estrelas. Prefere que o filme seja um lançamento de verão ou um lançamento de Natal? Lançamento de verão. Agora, vejamos outro exemplo. Imagine que você acaba de ser contratado para ser o designer de produção do novo filme Alien. Você será responsável pelo projeto da nave espacial, onde é rodada a maior parte do filme. Qual será a aparência da nave espacial?
Se você não soubesse nada a respeito do filme, seria mais sensato começar pesquisando projetos anteriores de naves espaciais. Por exemplo, pense no interior impecável e deslumbrante da nave Enterprise do filme Jornada nas Estrelas. Depois, seu chefe diz que a visão do filme é Tubarão em uma nave espacial. Isso muda o conceito inteiro. Tubarão não era impecável nem deslumbrante. Richard Dreyfuss navegava em torno de um barco velho, as decisões eram tomadas às pressas, precipitadamente, de forma claustrofóbica, movidas pela ansiedade. O ambiente era penoso. À medida que você começa a pensar no que fez Tubarão colar, suas ideias começam a tomar forma. A nave será subdesenvolvida, sombria e opressora. Os membros da tripulação não vestirão uniformes de lycra em cores vibrantes. As salas não serão bem iluminadas e com estofados luxuosos. Roteiros de conceito elevado são a versão de Hollywood para os provérbios essenciais. Como a maioria dos provérbios, eles aproveitam o potencial da analogia. Ao ativarem esquemas já existentes, por exemplo, como é o filme Tubarão, os provérbios aceleram muito o processo de aprendizagem para pessoas que trabalham em um novo filme. Obviamente, um bom roteiro não é sinônimo de um bom filme. Tubarão em uma nave espacial poderia ter se tornado um filme horrível se não fosse as contribuições de centenas de pessoas talentosas durante muitos anos. Por outro lado, um roteiro ruim, um provérbio ruim, é o suficiente para arruinar um filme. Nenhum diretor poderia salvar laços de ternura em uma nave espacial. Se roteiros de conceito elevado podem ter esse poder no mundo cinematográfico, um ambiente com 40 vezes mais a densidade normal de egos, devemos acreditar que podemos aproveitar o mesmo poder em nossos próprios ambientes. Analogias generativas. Algumas analogias são tão úteis que não apenas destacam um conceito, mas realmente se tornam plataformas para pensamento inovador. Por exemplo, a metáfora do cérebro como um computador tem sido central para os insights gerados por psicólogos cognitivos nos últimos 50 anos. É mais fácil definir como um computador funciona do que definir como o cérebro funciona. Por esse motivo, pode ser proveitoso para psicólogos utilizar vários aspectos de um computador que as pessoas já compreendem, como memórias, buffets ou processadores, como inspiração para localizar funções similares no cérebro. Boas metáforas são generativas. O psicólogo Donald Son apresentou esse termo para descrever metáforas que geram novas percepções, explicações e invenções. Muitas ideias simples que colam são, na verdade, metáforas generativas disfarçadas. Por exemplo, Disney chama seus empregados de membros de elenco. Essa metáfora de empregados como membros de um elenco na produção teatral é transmitida com consistência para a organização inteira. Membros de um elenco não fazem entrevista para um emprego, elas fazem uma audição para conseguir um papel. Quando estão passeando no parque, elas estão no palco. Pessoas em visita à Disney são convidados e não clientes. Cargos são desempenhos, uniformes são figurinos. A metáfora do teatro é extremamente útil para empregados da Disney. Ela é tão útil que basta ler os últimos parágrafos para, provavelmente, prever como membros do elenco devem se comportar em situações ainda não abordadas. Por exemplo, é provável que você suponha que empregados não têm permissão para interromper o serviço e ir aos locais públicos trajando os figurinos da Disney. Um ator não deve conversar ou fumar nos intervalos das gravações. É provável que você suponha que os critérios de avaliação de varredores de rua não se restringam à limpeza das calçadas. De fato, varredores de ruas são alguns dos membros do elenco com treinamento mais especializado, pois sua presença muito visível, aliada ao fato de que não resta dúvida de que eles sejam empregados da Disney, transforma-os em alvo certo de perguntas de clientes sobre passeios, paradas e locais de banheiros. Parte essencial do sucesso do parque é a conscientização deles de que têm um papel importante a desempenhar e que, portanto, não são responsáveis apenas pela manutenção do parque. Empregados como membro de um elenco
é uma metáfora generativa que tem funcionado para a Disney por mais de 50 anos. Compara a Disney à Subway. Como a Disney, a Subway criou uma metáfora para seus empregados da linha de frente. Eles são artistas do sanduíche. Essa metáfora é o gêmeo endiabrado de membros de um elenco da Disney. É realmente inútil como uma orientação sobre como o empregado deve agir. A Disney espera que os membros de seu elenco se comportem como artistas. O traço que define um artista é a expressão individual. Quanto tempo um funcionário permaneceria na Subway se exibisse muita expressão individual? No vestuário, na interação, na apresentação de sanduíches. Sem dúvida, os artistas do sanduíche na Subway devem incluir bastante cebola em um sanduíche de 30 centímetros de altura. E certamente podemos dizer que eles têm um certo tipo de liberdade. Mas suspeita-se de que a capacidade artística do atendente não pode passar do acréscimo de uma fatia adicional de peito de peru. O poder da simplicidade. A origem do poder de metáforas generativas e provérbios está em uma substituição inteligente. Eles trocam algo difícil por algo fácil de se pensar. O provérbio "mais vale um pássaro na mão do que dois voando" nos oferece uma declaração tangível, facilmente processada, que podemos utilizar para orientar situações complexas e com carga emocional. Metáforas generativas têm função semelhante. Os membros do elenco da Disney devem achar mais fácil lidar com uma nova situação do ponto de vista de um ator contratado do que a partir de sua própria perspectiva individual exclusiva. Provérbios são o santo graal da simplicidade. É fácil criar uma frase compacta e curta. Qualquer um pode fazer isso. Por outro lado, é muito difícil criar uma frase compacta e profunda. Neste capítulo, tentamos mostrar que vale a pena o esforço. Encontrar a essência e expressá-la como uma ideia compacta pode ser continuamente poderoso.